Boa noite, meus irmãos. Aqui é o pastor Ricardo. Gostaria de agradecer a Deus por esse momento de devoção, devocional. Dar um abraço nos irmãos em Cristo e na Igreja Batista Bíblica em Cubati, como também na nossa congregação em São Vicente Seridó. Boa noite, meus irmãos. Deus esteja com cada um. Essa semana, irmãos, Deus tocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos um tema interessante, intimidade com o Senhor. O tema geral seria intimidade com o Senhor. Nesse momento que estamos passando, então a intimidade é muito importante e é sempre um prazer poder falar do Senhor, e esse tema é tão importante, tão singular para a nossa vida cristã, nossa caminhada com Ele, que é a intimidade com Deus. Então hoje nós vamos ter então essa primeira introdução sobre o tema ter intimidade com o Senhor. Nós conhecemos, irmãos em Cristo, e conhecer é diferente de ter intimidade. Conhecer é diferente de ter intimidade. Conhecer é, por definição, ter conhecimento de que algo ou alguém existe e que se pode saber mais que poucas coisas. Mas ter intimidade é mais que conhecer. É ir além das poucas palavras ou do conhecimento. Ter intimidade é ter um relacionamento mais profundo com essa pessoa, com esse alguém. Cada crente é convidado a ter não só conhecimento de Deus pela palavra dele, pela palavra de Deus, como ter intimidade com ele. Quando temos intimidade com Deus, entendemos pela palavra de Deus as suas vontades e o que ele espera de cada um de nós como seus filhos em Cristo Jesus. Então hoje eu gostaria então de, usando esse tema, ter intimidade com o Senhor, compartilhar que, como crentes, o primeiro passo para se ter intimidade com Deus é oferecer o nosso corpo e mente à sua perfeita vontade. O primeiro ponto, então, para termos intimidade com o Senhor, devemos oferecer o nosso corpo e mente à sua vontade, à sua perfeita vontade. E para tanto, irmãos, vamos meditar hoje à noite no Evangelho de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, que diz assim a palavra do nosso Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos irmãos em Cubati e também em São Vicente Seridó, para termos intimidade com o Senhor, o primeiro ponto é oferecer a nossa mente e o nosso corpo à sua perfeita vontade. Aqui, meus irmãos, meus queridos irmãos, em Romanos, como lemos, Romanos 12, versículo 1 e 2, um versículo muito conhecido, o apóstolo Paulo, então, falando à igreja em Roma, ou à igreja de Roma, ele inicia então dizendo: rogo-vos, irmãos. Essa palavra rogar aqui então é uma exortação, um encorajamento, um aconselhamento aos crentes, já aos irmãos em Roma. Rogo-vos, irmãos, a gente está falando para a igreja em Cristo lá em Roma, que pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo, o vosso corpo, pelas misericórdias de Deus. É interessante notar aqui, irmãos, que na Bíblia fala-se muito na palavra graça e na palavra misericórdia. E quando entendemos graça, é quando Deus nos dá algo que não merecemos. Isso é graça, é um favor divino. A graça é quando Deus nos dá algo que não merecemos. Já a misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. É interessante porque quando o apóstolo fala então aos irmãos em Roma e aí para a nossa igreja hoje, ele roga que nós, então, pelas misericórdias de Deus, está dizendo: olha, devido a vocês não receberem aquilo que vocês merecíamos, ou que nós merecíamos, nós somos pecadores, estávamos condenados, por Jesus Cristo, então Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. O que devemos fazer então? Então vamos nos apresentar o nosso corpo, a apresentação, por causa da misericórdia de Deus, devemos nos apresentar, ou dar, ou se oferecer espontaneamente como gratidão pelos atos de misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Irmãos, muito importante, irmãos, nota que quando o apóstolo, na palavra de Deus, pede algo dos seus santos, dos seus servos, dos filhos de Deus,
ela pede com aquela garantia de que Deus já tem nos dado muitas coisas muito mais valiosas. O que é o meu corpo, o que é o seu corpo, para então sermos apresentados. Então ele apresenta o seu corpo como um sacrifício, né? Ter intimidade com o Senhor é oferecer o seu corpo como sacrifício simplesmente, normalmente, pela misericórdia que Deus tem nos dado em Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso corpo deve ser dado satisfatoriamente a Ele, sem pressão, sem coação, sem ninguém estar dizendo, mas pelo fato de termos intimidade com o Senhor, é o nosso corpo que deve ser oferecido a Ele. Mas interessante que esse nosso corpo oferecido deve ser um sacrifício diferente. O apóstolo aqui está pensando no sacrifício do Antigo Testamento, onde era oferecido animais, né? Animais mortos. O sacerdote apresentava diante do templo, né, para os pecados dos povos daquele tempo, dos judeus. Mas agora em Jesus Cristo, nessa nova dispensação, o nosso corpo é oferecido como vivo, como santo e agradável a Deus. Vivo porque nós estamos vivos hoje em Cristo. Santo porque fomos separados por Deus, e agradável, é satisfatório a Deus. Sermos aprazíveis ao Senhor por tudo que Ele é para nós e tudo que Ele tem nos dado. A questão é que esse sacrifício é estando vivo, né? Estando consciente. É um sacrifício consciente. Mais uma vez, irmãos, o sacrifício do crente, a obra do Senhor, a igreja local, deve ser um ato consciente, um ato que vai resultar então no culto racional. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não a pastor, nem a congregação em si, mas a Deus, que é o vosso culto racional. Racionalidade, irmãos. Nota que quando o apóstolo fala então sobre a questão dos dons, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. 1 Coríntios 14, versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Ou seja, apesar de sermos movidos pelo Espírito Santo a adorar o Senhor, devemos então ter essa consciência de que a gente está fazendo algo agradável a Deus, porque nós temos intimidade com Ele. Lembre-se que para termos intimidade com o Senhor, irmãos, devemos então ter esse primeiro passo, que é a entrega do nosso corpo, a razão pela qual o Senhor Jesus Cristo morreu pelo nosso corpo mortal, estava entregue aos pecados, né? A todos os nossos pecados. Então, irmãos, conscientes dessa parte, então, pensemos então no versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só quando entendemos quem é Deus, e nós podemos então não se conformar ou não tomar forma desse mundo. Quando temos intimidade com Deus, temos a certeza da realidade das filosofias oferecidas por esse mundo, pelo sistema desse mundo, que é contrário à vontade de Deus. Precisamos, irmãos, então, transformar cada dia nossas mentes e vontades pelo agir do Espírito Santo para Deus. E para quê, irmãos? Para que tudo isso? Para que eu e você, como filhos de Deus, pelo sacrifício de Cristo, possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo entregou o seu corpo na cruz para que pudéssemos ter vida. O que estamos, então, irmãos, precisando é que, para termos intimidade com o Senhor, precisamos então estar conscientes de que devemos muito mais a Deus. E Ele nos pede então que ofereçamos o nosso corpo, mesmo que seja um sacrifício imperfeito. Mas pela palavra de Deus, irmãos, nós vamos então devemos ser uma bênção à igreja local, a bênção aos irmãos e, acima de tudo, agradáveis ao Senhor. Para encerrar, irmãos, então eu gostaria de ler o Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14, que diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Irmãos, Deus nos abençoe e nos ajude. Amanhã veremos então, nesse tema, ter intimidade com o Senhor. Ter intimidade com o Senhor é pela humildade diante de Deus. Deus nos abençoe, irmãos. Um abraço grande a todos os irmãos em São Vicente e Cubati. Deus abençoe e até amanhã, pela graça de Deus. Boa noite.